Galera, aqui é o professor Gilberto Júnior, mais uma vez na área com vocês. Vamos resolver mais uma questão da banca IDECAM. Desta vez a questão ela envolve funções, mais especificamente a ideia de função quadrática ou função de segundo grau. Pessoal, observe, essa questão é uma questão bem interessante, ela foi cobrada em 2016 pela banca. Ela traz uma análise de gráfico, certo? Então observe que ela traz a forma genérica da função de segundo grau, e ele pede algo sobre os coeficientes dessa função. Professor, o que são os coeficientes? São os números que multiplica x ao quadrado, que multiplica x e o termo independente, que é o c. Então, esses são os coeficientes, azinho, bzinho e czinho. Vamos fazer uma análise desse gráfico para a gente relembrar quem são esses termos. Então, vamos lá. Então, a concavidade da parábola está voltada para baixo. Então, observe, ó, quando A for menor do que zero, o gráfico vai estar com a concavidade para baixo, quer dizer, vai estar como se estivesse triste, certo? Se ele for negativo, ele vai estar triste. Então, A menor do que zero, beleza? Vamos lá. Uma outra ideia que eu tenho olhando para o gráfico. Eu tenho aqui o menos 2, certo? Esse menos 2 é o x do vértice. Ele é chamado de eixo de simetria. Eu vou destacar ele aqui, ó. X do vértice é igual a menos 2. Então, observe. O x do vértice ele divide o gráfico em duas partes simétricas. A primeira parte ela vai ser crescente. Chegou no eixo de simetria, o gráfico ele passa a decrescer. Ok. Se o gráfico decresce e cruza o eixo de y na parte decrescente do gráfico, o valorzinho de b ele também vai ser negativo, certo? Isso aqui é uma dica importante. Então você ganha questões se você souber isso. E a terceira parte, analisando ainda para o gráfico, é o valor de C. Professor, quem é o valor de C? É aquele ponto onde o gráfico cruza o eixo de Y. Então, o C vale, ó, menos 3. Então, com relação aos coeficientes, eu já sei a concavidade para baixo, A menor do que zero. O gráfico cruza o eixo de Y na parte decrescente do gráfico, então B também vai ser menor do que zero. E C vale menos 3. Então, galerinha, você que não assistiu a essa aula de funções de segundo grau, função quadrática, eu vou deixar ao final do vídeo um card que fala especificamente dessa teoria, certo? Dessa parte teórica. Então, assista lá que você vai entender melhor o que eu estou falando, tá? Aqui são mais questões de resolução, então eu vou mais direto ao ponto. Então, vamos lá. Professor, analisando ainda o que eu tenho. Então vamos analisar aqui, ó. Eu tenho x1 e x2. Então lembre, ó, o x1 vale menos 1, o x2 vale menos 3. Professor, quem é x1 e x2? São as raízes, são aqueles pontos onde ele cruza o eixo de x. Ou, com outras palavras, é aquele ponto que quando eu aplico dentro da função, a imagem é zero, certo? O meu f de x é zero. Então eles são chamados de raízes ou zeros da função. Beleza, pronto. Então, todas essas informações que eu consegui extrair desse determinado gráfico. O que eu preciso lembrar aqui dessa função para a gente resolver ela? Então, vamos lá. Eu tenho as relações do vértice que eu posso usar. Então, quem é as relações do vértice? X do vértice e o y do vértice. Então, lembre, ó, o x do vértice, professor, ele vai ser dado por quem? Eu vou ter o x do vértice, o valor de b, negativo, dividido por duas vezes o valor de a. Ok. O y do vértice, professor, menos delta sobre 4a. Ok? Então, se precisar calcular o delta, então vamos lembrar. O delta, o discriminante, ele é dado por quem? Menos valor de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Pronto. Essas relações nós temos para encontrar o vértice, se caso a questão viesse pedir, certo? Uma outra relação que eu vou usar aqui nessa questão é a relação de Girard, certo? Professor, o que é a relação de Girard? É você utilizar as raízes de forma rápida, de forma direta. Por exemplo, então a soma das raízes, nós temos a seguinte relação, é o valor de b negativo dividido por a, então que é a soma das raízes. E o produto das raízes vai ser o valor de c dividido por a, certo? Então, com essas duas relações, vocês conseguem matar muitas questões de funções quadráticas, beleza? Então, vamos lá. Então, vamos para o primeiro passo. Eu vou dividir aqui em três passos, certo? Primeiro, segundo e terceiro. Então, o primeiro passo, o que é que eu vou utilizar nesse primeiro passo, no segundo passo e no terceiro passo? Então, vamos dividir aqui em três passos de forma
direta. Então, o primeiro passo eu vou usar a ideia do soma em produto. Professor, por que você vai usar a soma em produto? Porque eu tenho as raízes, ó, x1 e x2. Então, eu vou usar essa relação aqui. Ó. A soma das raízes é o valor de b dividido por a. Sendo que quem é a soma das raízes? É x1 somado mais x2. Isso vai ser equivalente a quem? Menos b sobre a. Então, se eu somo menos 1 com menos 3, isso aqui dá menos 4. Certo? Então, menos 4 multiplicado por a. Então, vai ficar menos 4. A equivale a quem? Menos b. Multiplicando todo mundo aqui por menos b. Então, b equivale a quem? 4a. Pronto. Então, eu descobri uma relação onde b é 4 vezes o valor de a. Ok. Vamos partir para outra relação. Então, analisando o que eu tenho, qual é a outra relação que eu poderia usar? A ideia do produto. Ó. Então, se eu utilizo essa ideia do produto, nós vamos ter a seguinte notação. Então, eu vou dizer assim, o produto das raízes é quem? É o coeficiente c dividido por a. Sendo que o produto das raízes é x1 multiplicado por x2. Isso vai ser igual a quem? O valor de C nós temos, ó, é menos 3. Então, substitui aqui, ó, menos 3 sobre o valor de A. Então, vai ficar assim, menos 3 vezes menos 1. Isso aqui dá 3. A, eu vou passar multiplicando esse 3. Então, vai ficar 3A, equivale a menos 3. Se eu divido aqui todo mundo por 3, A equivale a menos 1. Pronto, então nós temos o valor de A. Com isso, você consegue matar a questão. Por quê? Eu tenho um valor de A e o valor de B é 4 vezes o valor de A. Então, se eu substituo, então vamos trazer para cá. Se eu substituo o terceiro passo, ó, o valor de A dentro dessa relação, B passa a ser quem? 4 vezes menos 1. Então, B passa a ser menos 4. Beleza. Então, agora nós vamos ter o valor de B, menos 4, o valor de A, menos 1, e o valor de C que nós já tínhamos na questão aqui em cima, ó, menos 3, certo? Então, agora a gente vai analisar os coeficientes. Então, observe, ó, professor, como é que eu analiso agora? Então, agora você vai fazer assim, para você não perder a questão, faz o seguinte, ó, coloca na reta real, certo? Ó, a direita do zero são os números positivos, a esquerda do zero são os números negativos. Então, se você colocar na reta real, você não perde a questão. Por quê, professor? Porque aqueles números negativos mais próximos do zero, eles serão sempre maiores. Então, observe, ó, o valor de A é menos 1. Então, A vai estar mais ou menos aqui, ó, perto do zero, certo? O valor de B é menos 4. Então, B vai estar aqui, ó, menos 4. E o valor do C é menos 3. Então, C vai estar aqui. Então, o que é que nós temos aqui na questão? Que o valor de A ele é maior do que C e C é maior do que B. Então, a alternativa que me dá essa resposta é a alternativa D de danado. Então, galerinha, se esse vídeo te ajudou, senta o dedo no like, se inscreve aí no canal, marca o sininho para receber as notificações, comenta a questão, como é o nível dela. E aqui ao final do vídeo eu vou deixar dois cards, um falando sobre função quadrática, né, mais envolvendo a teoria, e outro vídeo com a playlist dessas questões da IDECAM. Então, você que está se preparando aí para concurso, ou para vestibular, ou para Enem, assista esses dois vídeos que vai te ajudar muito. Então, galera, tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui!